Bom, agora a gente vai te mostrar uma imagem impressionante da formação de um fenômeno climático na zona rural de Luiz Eduardo Magalhães. A nossa equipe do Canal Rural Bahia recebeu o seguinte vídeo, acompanhe. Que trem mais doido, ó. Tipo um redemoinho, viu? O autor do vídeo é o motorista Wellerson, que estava a cerca de 40 quilômetros de distância do centro de Luiz Eduardo Magalhães. Mesmo assustado, ele conseguiu fazer o registro. Então, ontem por volta das 2 horas da tarde eu estava chegando na fazenda e me deparei com que eu até falei pro rapaz, aquele redemoinho. Só que tava pequeno, muito pequeno assim, passou despercebido. Aí, quando fosse 4 da tarde, que eu tava retornando à cidade, quando eu vi assim, ver aquilo pela primeira vez, foi meio assustador. Fico um pouco de medo, eu ia até encostar mais um pouco para ver que era bem no meio da fazenda mesmo. Só que aí eu tinha que chegar cedo na cidade e também um pouquinho de medo, então resolvi afastar e vim embora. Mas ver aquilo foi uma sensação não é muito boa não. Tá com medo, cabra lá, hein? O Arthur Miller está aqui com a gente para explicar. É um redemoinho? É um tornado? O que é esse fenômeno aí, hein, Arthur? Boa noite. Boa noite, Petro. Obrigado. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Bem, né, o evento meteorológico ali que ocorreu, de fato, né, chama muito a atenção. É comum, tá? E se trata, na verdade, de um tornado. Né? Até pedi para colocar no telão de volta as imagens, né, do relatado, né? Pedi para colocar aqui no telão, que a gente vê justamente, né, todo esse funil, né, que desce lá do alto do topo da nuvem. O que acontece? O ar quente e úmido ele sobe, encontra o ar frio que desce e forma então o vórtice. Só que ele é um tornado um pouco diferente, né? Geralmente ele está associado a um mesociclone, que é uma base de nuvem mais estruturada, que dá rotação para esse tipo de sistema e torna o tornado mais poderoso. Esse tornado em específico, ele é sem o mesociclone, ou seja, ele é um tornado mais fraco, mas não quer dizer, né, que ele não causa estragos. A gente está falando aqui de ventos na casa de 100 km por hora. E tem água aí no meio também ou é só vento? Não, ali nesse caso aqui a gente tem, né, o ar quente e úmido que encontra o ar frio, daí ele condensa, então não se trata de água. E até comumente, por não se tratar de um tornado de um mesociclone, é chamado até de landspout. Às vezes ele se forma no oceano também, né, devido a essa nuvem, cúmulos nimbus de tempestade, e aí é chamado então a tromba d'água, né? Se fosse em água seria uma tromba d'água. Tem uma tromba d'água do lado direito ali, né? Ali está caindo bastante chuva, né? Ali na direita. Então, se trata aí de um tornado, aí na categoria, daí eu vou pedir até para colocar a primeira imagem que eu passei para o pessoal, para até entender a diferença, né, daquele tornado clássico nos Estados Unidos. A gente tem aqui uma base de nuvem bem redonda ali em cima, que está em rotação, que faz com que esses tornados aí atinjam velocidades até de 300, 400 km por hora, e não se trata dessa situação. Então, apesar, né, de ser um tornado, é de fraca escala. Pedi para colocar a próxima tela, tá? Que mostra para a gente aqui as escalas, né, que começam no EF0, então aquele landspout que ocorreu ali na Bahia, um tornado, ele é um F0, com ventos aí que variam de 100 a 137 km por hora, já que os tornados lá nos Estados Unidos podem passar aí de 300 km por hora, e claro, rajadas aí de 100 km por hora sempre vão trazer algum tipo de destruição. Então, o amigo lá da Bahia fez bem de não se aproximar, porque, né, apesar de não ser a escala máxima, sempre traz algum perigo. Perfeito, explicado. Bom, a gente vai falar um pouco sobre soja, né, Arthur? Porque 83% da área estimada do plantio de soja já foi semeada e os produtores querem saber o mapa das chuvas para saber se... Porque tem gente sendo prejudicada, não podendo plantar pelo excesso de chuva, e tem gente que não consegue plantar por estar muito seco ainda, né? Exatamente. Quando a gente olha para os dados da Conab, muitos estados aí se aproximam da reta final das operações em campo. São Paulo já finalizou, temos aí Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também próximo da finalização, como também o estado do Paraná. Eu vou pedir para colocar o próximo mapa para a gente ter uma ideia de como está a situação. Com o retorno da umidade também em grande parte das áreas, e apesar de alguns pontos, principalmente de Minas Gerais, o excesso de umidade atrapalhar os trabalhos em campo, todas as áreas aí em verde indicam, né, um avanço em relação ao mesmo período do ano passado, destacando principalmente o Tocantins e também a Bahia, com 23% e 25% à frente do ano passado, respectivamente. Quando a gente olha
para o mapa da chuva, a gente vai ver então o seguinte, né? A distribuição dessa umidade em boa parte do país precisa, olha só, mais umidade justamente em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. E no Mato Piba, a chuva continua ainda nos próximos dias e olha só como é que já está ficando bem azul aqui, principalmente nas principais áreas produtoras, porque choveu bem nas últimas 48 horas, 60, 80 milímetros em grande parte da região e a chuva continua. Não tão volumosa, mas tem pelo menos aí 50 milímetros. Então, quando a gente olha para a chuva nos próximos 5 dias, é uma chuva que não atrapalha os trabalhos em campo. E olha só, como vai ter uma frente fria avançando a partir de quarta-feira na região sul, volta a chuva para São Paulo a partir de quinta e também em Mato Grosso do Sul, o que vai ajudar justamente também essas áreas que estavam com déficit hídrico. E não é só isso. Quando a gente olha para 2 a 6 de dezembro, chuva no Rio Grande do Sul continua, até chuva em São Paulo e passando de 100 milímetros em 5 dias e chuva em Mato Grosso do Sul. Ou seja, quando a gente olha o panorama de norte a sul do país, a tendência é da chuva contribuir, né? Porém, o problema que a gente está tendo agora, Petri, é o seguinte: como não para de chover tanto em Mato Grosso e Goiás, está tendo aí problema, né, em relação ao fotoperíodo, né, muita nebulosidade, então isso está dificultando, né, principalmente o desenvolvimento inicial, mas a tendência é sim do clima favorecer a safra daqui para frente, inclusive até pegando 2 municípios em específico, olhando aí para Dom Pedrito no Rio Grande do Sul, então temos chuvas aí na casa de 70 milímetros nos próximos dias, janela de tempo firme na primeira semana de dezembro, depois a chuva volta de forma agrícola, mais de 150 milímetros em 30 dias, ajuda aí não só na implementação, como também no desenvolvimento da safra. Indo lá para outra ponta do país, em Balsas do Maranhão, a tendência agora é de um tempo mais firme, choveu bem na região, o produtor aí vai ter uma janela de tempo firme até o começo de dezembro, depois aí começa a chuva de volta lá para o início de dezembro, somando em 90 a 100 milímetros, o que também vai ajudar no desenvolvimento do cultivo.